Olá amigos, aqui é o Luiz França, vamos para mais um vídeo do Strava, o terceiro da nossa série. E você já sabe como gravar uma atividade, como editar perfil, adicionar seus amigos. Então provavelmente você já fez alguns treinos aí e quer saber quais são essas informações que aparecem quando você conclui uma atividade. Então vamos dar uma olhada aqui no que o Strava nos mostra aqui pelo aplicativo do celular, lembrando que pelo site você tem algumas informações mais completas. Mas por enquanto, vamos aproveitar aqui. Ontem eu corri as 15 milhas da Maratona Internacional de São Paulo. Então estão aqui minhas atividades. Logo de cara, sem que eu entre na atividade, a gente já vê aqui, ó, que eu tenho aqui a distância de 24,5, o pace, que é o ritmo médio, está mostrando 4,40, mas na verdade foi um pouco mais, foi 4,48. Como o GPS se perdeu um pouquinho dentro do túnel Tribunal de Justiça, ele mostrou o tempo 2 minutos abaixo do que eu fiz na verdade. E ele mostra um troféu com o número 8. A gente vai ver o que é isso. Na hora de salvar a atividade eu coloquei a tag de prova, então ele já mostra aqui ó, uma bandeirinha mostrando que essa é uma prova. Já diferencia das outras atividades quando alguém visualiza. E as fotos que estão aparecendo que eu adicionei na hora de adicionar a atividade. Tenho 9 comentários, que é mostrado aqui na caixinha. Um botão de compartilhamento, para eu já compartilhar diretamente essa atividade aqui, ó, por Bluetooth, pelo Google+, no Facebook, no WhatsApp, etc. E o número 21, que são as curtidas do Strava, são os CUDOS. Vamos entrar na atividade, que a gente tem mais informações. Bom, logo aqui o mapa, se você clicar e mover os dois dedos de forma de pinça, você pode ampliar esse mapa. Logo abaixo do mapa, vejam aí dois bonequinhos com o número 21. E ele mostra aqui as fotos de vários atletas. Esses são os atletas que o Strava detectou que correram o mesmo percurso que eu no mesmo momento. Então, provavelmente são atletas que correram próximos a mim nessa prova, usando o Strava. Então, eu tenho como clicar aqui e visualizar a atividade desses atletas. Ó. Vejam que todos correram a maratona de São Paulo, seja a distância de 15 milhas ou a distância da maratona. Mas pelo menos em algum determinado momento, esses atletas estiveram próximos a mim. Aqui eu posso diretamente já escolher seguir um desses atletas, clicando nesse bonequinho vermelho, ou eu entro para visualizar a atividade desses atletas. Ó, eu posso ver o tempo que ele concluiu, o ritmo médio, quilômetro a quilômetro como foi a atividade dele. Vamos voltar para a minha atividade. Abaixo então aí dos atletas, o Strava mostra o tempo percorrido, que eu já disse que não foi esse, né? O tempo oficial da prova eu concluí em 1h56:14. A distância, o ritmo médio, o ganho de elevação e as calorias que ele calcula aí com base no meu peso e na minha idade, etc. Na minha altura. Corridas correspondentes. Se eu corri nesse mesmo percurso mais de uma vez, ele vai me dizer se eu estou correndo mais rápido, mais devagar. Como foi a primeira vez, ó, ele disse que para eu correr essa rota novamente para ver o progresso. Por enquanto só tem uma corrida nesse percurso. Resultados. Vamos pular isso aqui que eu já explico. Mais abaixo ele mostra aí o quilômetro a quilômetro, ó, como é que foi o meu ritmo. Veja no quilômetro 4, ele disse que eu completei em 2:11. Tá aqui o porquê, né, que no final lá ele deu um tempo de praticamente 2 minutos
menor do que o meu tempo oficial da prova. O quilômetro 4 ele disse que eu completei em 2:11. Isso aí é impossível, tá? Vejam que é totalmente diferente da média dos outros quilômetros. Então, provavelmente eu completei esse quilômetro em 4:50, 4:55, e esse tempo é a diferença que aparece no tempo total. Aqui vocês têm também como foi a elevação. Essa prova foi praticamente plana. Teve alguma elevação só na subida da Ponte Cidade Jardim, coisa pouca aí. Mas se for uma prova que tenha grandes subidas ou descidas, você vai ver aqui nessa barrinha da direita, cinza, qual quilômetro foi em ascensão, em declive. Bom, voltando então nesses resultados, o Strava te dá medalhas e troféus de acordo com o seu rendimento. Vamos falar primeiro das medalhas. As medalhas são dadas independente de outros atletas, elas são dadas com base no seu rendimento. Como é que o Strava dá essa medalha? Tem a medalha de ouro, que é essa aqui que vocês estão vendo aparecer, recorde pessoal. Então ele dá uma medalhinha de ouro com as letras RP, recorde pessoal. Recorde pessoal só vai aparecer, obviamente, se você fizer um melhor tempo num determinado percurso, melhor tempo seu. Então você correu várias vezes num determinado segmento ou numa determinada distância, por exemplo, a distância de 5 km. Então eu fiz o meu melhor tempo na distância de 5 km. Ele me dá uma medalha de recorde pessoal naquela distância. Se eu tenho um tempo de 25 minutos nos 5 km e eu corri os 5 km em 25 minutos e 1 segundo, ele vai me dar uma medalha de prata com o número 2. Significa que é o meu segundo melhor tempo. Se eu corri em 25 minutos depois de 0,3, ele vai me dar uma medalha de número 3. Significa que é o meu terceiro melhor tempo naquela distância. Ou naquele segmento. O que são segmentos? Segmentos são trechos criados por usuários. Depois, numa videoaula que a gente fizer no site do Strava, você vai ver que você mesmo pode criar um segmento num lugar que você corre sempre, numa pista de atletismo, por exemplo. E aí é bem bacana. Por quê? Você correu naquele percurso e depois você correu de novo e fez um melhor tempo naquele segmento. Você pode ganhar uma medalha de recorde pessoal. Falando em segmentos, é aí que entra também os troféus. Troféu já não é com base só no seu rendimento, mas com base no seu desempenho em relação a outros usuários. Então, se você correu naquele segmento que eu estou falando lá, numa determinada rua que você passa sempre, vamos entrar aqui, ó, clicar aqui nesses troféus. Vejam que lá embaixo, ó, você tem alguns ícones e tem o ícone do troféu. Então, se eu clicar aqui, é a mesma coisa que eu clicar no ícone do troféu aqui embaixo. Ele vai mostrar todas as medalhas e troféus que ele me deu nessa prova. Então, vejam aqui que eu ganhei algumas medalhas de recorde pessoal, no meu melhor tempo em 1 km, meu melhor tempo em 10K, 15K. Foi o meu segundo melhor tempo no 5K. Vejam aí que é uma medalha de prata com o número 2. E eu não ganhei nenhum troféu. O troféu só é dado se você ficou entre os 10 primeiros de um determinado segmento. Segmentos, como eu disse, são criados por usuários lá no site. Então alguém, por exemplo, eu passei por 10 segmentos ontem e não fiquei em nenhum deles entre os 10 melhores. Então eu não ganhei troféu. Poderia ser um troféu com o número 10, se eu for o 10º melhor. Até o número 2, se eu for o segundo melhor. Se eu for o primeiro, eu não ganho o troféu, eu ganho uma coroa. Tá? Como é uma corrida, é uma coroa com as letras CR. Course Record ou recorde do percurso. Se for uma pedalada, eu ganho uma coroa com as letras KOM, que é King of Mountain, Rei da Montanha. Então, por exemplo, nesse trecho República do Líbano, eu concluí esse segmento. Obviamente é um segmento feito lá na Avenida República do Líbano. A bolinha verde é onde começa o segmento e aqui a bolinha quadriculada onde termina. Então, olha que bacana. Eu passei por esse trecho
o Strava faz uma comparação com todas as pessoas que já correram nesse percurso, independente do dia e do ano que elas correram. Então eu posso ir agora lá fazer uma corrida nesse trecho e ele vai comparar com todos aqueles outros como se todos estivessem fazendo uma corrida lá. Eu concluí em 4:12. Ele diz que eu fiquei, ó, aqui, ó, melhor, 324. Então eu sou o número 324. Tem 323 pessoas que correram melhor que eu nesse percurso. Então, obviamente, não vou ganhar nenhum troféu. Se eu correr de novo lá e fazer esse em 4:11, ele vai me dar uma medalha de recorde pessoal. Meu recorde. Mas eu continuo estando longe de ganhar um troféu. Vamos entrar aqui, ó, a gente vai descobrir quem é o melhor nesse percurso. Ah lá, ó, tem uma coroa. O Marcos Piva, que completou esse percurso em 1 minuto e 11. Se eu clicar, eu vou ver até a atividade que ele fez nesse dia. Tá carregando aí. Então, nesse dia, ele fez uma atividade, completou um percurso, vamos ver de quantos quilômetros, mas na hora que ele passou por esse trecho da República do Líbano, ele ficou em primeiro lugar. Nossa, deu uma travadinha aqui. Vamos aguardar. Isso, gente, não vale como... Não é nada oficial, tá? Porque, como eu já disse, aí já mostrei, o Strava tem problemas de GPS e tal, mas vale como brincadeira, como uma competição sadia. Olha lá, ó. Bom, bem se vê que foi algum erro aí, ó. 412 quilômetros, ele não correu, mas enfim. Alguma coisa aconteceu aí que... Não sei se ele de carro, tá? Inclusive, depois, quando a gente entrar nas videoaulas do site, eu vou mostrar que tem como sinalizar esse tipo de atividade. Não significa que foi má fé dele. Ele pode ter feito um treino e depois esqueceu, entrou com o Strava ligado no carro e foi embora. Enfim, o que vale aqui é a gente mostrar na videoaula que ele ganhou uma coroa, ó, recorde do percurso, além de outras conquistas. Além desses troféus que o Strava dá, existe também o troféu do ano. É muito parecido com o troféu de melhor colocado, mas ele é vazado. Vamos entrar aqui, ó, este ano. Vejam aqui que o segundo melhor esse ano é esse Marco Otávio. Vejam que na atividade dele, ele foi o quarto no geral. Mas eu quero mostrar o troféu vazado. Vamos pegar o Fábio Souza, que ele é o 10º este ano. Vamos entrar na atividade dele. Ó, ele foi o 7º no geral no Vila Lobos nessa atividade. Mas a gente clicando, a gente vê os troféus dele. Olha aqui, ó. Lá embaixo. O último troféuzinho que ele ganhou nessa atividade é um troféu vazado. Vejam que é diferente do outro. É um troféu vazado com o número 5. O que significa? Ele é o 5º melhor este ano nesse percurso aqui. Então não é que ele é o 5º melhor geral, mas este ano de 2015 ele é o 5º melhor. Aí ele tem lá em cima troféu cheinho, né? Você vê, ó. 8º melhor, aí sim, geral, tá? De todas as épocas. Ó, no Vila Lobos, sprint de 1,5 km, ele é o 7º geral. Ok? Bom, isso tudo para vocês entenderem esses prêmios aí que o Strava dá. E bem bacana também, eu posso entrar aqui em seguindo. E aí eu vou ter a classificação só entre aqueles atletas que eu estou seguindo. Então, ó, nesse percurso, já andei tanto aqui que eu já até esqueci que percurso que eu tô. Eu li aqui República do Líbano. Vamos entrar aqui nesse trecho República do Líbano e vamos ver... já era nesse trecho mesmo que eu estava. Entre os atletas que eu estou seguindo, ó, lá embaixo mostra que tem um total de 48. Então, entre os atletas que eu sigo, 48 já passaram por esse percurso. E eu estou em 17º no tempo que eu fiz. Tá bom, né? Entre 48 e 17º. Lembrando que não vale nada como oficial, é só uma brincadeira, tá? Vale fazer uma gozação com os amigos aí, né?
fazer aquele incentivo, ó, cara, vai lá dar uma corridinha, uma melhorada lá que eu passei você, né? Entre os atletas que eu sigo, esse Antônio Carlos é o melhor. E ele não é erro de GPS não, viu, gente? Ele corre muito mesmo. Olha só a atividade dele, ó. Inclusive ele pegou esse recorde ontem, correndo também as 15 milhas da Maratona de São Paulo, com um pace de 3,50, coisa de louco, corre muito mesmo, ok? Inclusive ele pegou um troféu de 10º geral no Vila Lobos. Bacana, gente, então vale vocês fuçarem bastante aí e analisarem todas as informações que o Strava dá pra gente quando a gente conclui uma determinada atividade. Clicando lá embaixo nesse gráfico aqui, você tem aí elevação, o seu ritmo durante a prova, frequência cardíaca só para quem é usuário premium e usa uma cinta cardíaca enquanto faz a atividade. As outras informações são todas para quem é usuário gratuito mesmo, tá? Bacana? Gostou do vídeo? Clica em gostei, se inscreve no canal, dá um curtir lá na página do Facebook do Cantor Corredor. E qualquer dúvida, posta nos comentários. A gente, dentro do possível, tenta responder. Grande abraço.